Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje é dia 23 de setembro de 2021. Vamos observar o calendário? Olha aqui, hoje é dia 23, quinta-feira, e nós estamos no mês de setembro. Muito bem! A aula de hoje será de matemática e nós vamos trabalhar no livro Buriti mais Matemática, Grandezas e Medidas, Medidas de Tempo, nas páginas 62 a 69. Então, peguem o livro de vocês, abram na página 62 que a aula já vai começar. Na abertura da unidade 3, nós temos grandezas e medidas. Vamos observar a imagem aqui da página 62. Olha lá. Nós temos uma banca de frutas. Olha lá, fruteira do mercado, empório dos sabores. Vamos ver o que está perguntando aqui. Temos uma balança, olha lá, aqui, né, para pesar as frutas. Olha aqui o peso da fruta, né? Temos uma balança, temos um relógio. Então, nós temos dois tipos de medidas aqui. Nós temos a balança, que mede a massa, o peso, e o relógio, que é a medida de tempo. Vamos ver, para começar, que horas o relógio da banca de frutas está marcando? Então, vamos observar aqui a banca de frutas, ó. Ao invés dos números, cada número é representado por uma fruta, mas a gente pode saber o horário através do onde o ponteiro está indicando. Então, aqui, olha lá, vamos colocar que aqui é o 12, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Vamos ver aí que o ponteiro pequeno, ele marca as horas. E ele está indicando aí a frutinha que está no lugar do número 10. Então, aqui está indicando que são 10 horas. O ponteiro maior está apontando o local do número 6. Então, quando o ponteiro saiu do 12, ponteiro grande, chegou no 6, ele já andou meio relógio ou meia hora, porque cada volta do relógio dá 1 hora, né? Então, aqui nós podemos falar que são 10 horas e 30 minutos, certo? Este é o horário que o relógio está marcando. Agora, aqui do outro lado, nós temos a tenda dos sucos. Vamos observar aqui, né, o garoto com a sua mãe, o vendedor de sucos. Eles estão aqui observando os sucos. Vamos ver o que está perguntando? Vanessa quer comprar 5 litros de suco. Quanto ela vai gastar? Percebam, vamos ver aqui, ó. Nesta prateleira tem garrafas com 1 litro, nesta prateleira tem garrafa com 2 litros e nesta prateleira tem garrafa com 4 litros. Não tem garrafa com 5 litros, ela vai ter que comprar 2 ou mais garrafas para completar 5 litros. Percebam que cada tipo, né, cada quantidade tem um preço, ó. Então, aqui 1 litro custa R$ 11, 2 litros custa R$ 20 e 4 litros custa R$ 38. Então, vocês tem diversas possibilidades para ela comprar. Ela pode comprar 2 garrafas de 2 litros mais uma garrafa de 1 litro. Ela vai ter 5 litros. Só que quanto que ela vai gastar? Olha lá, se ela comprar 2 garrafas de 2 litros, ela vai gastar R$ 40, mais uma garrafa de 11 litros vai dar R$ 51. Qual outra possibilidade? Ela pode comprar uma garrafa de 4 litros, mais uma garrafa de 5 litros. Quanto que ela vai gastar? Olha lá, 38 mais 11 vai dar 49. Ah, vai ficar mais barato. Então, crianças,
vocês irão escrever aqui quanto que ela vai gastar. Então, pensem aí, o que que ela vai levar? Uma garrafa de 4 litros, mais uma garrafa de 1 litro. Ela tem que completar 5 litros. E ele quer saber aqui quanto ela vai gastar. Então, vocês têm que olhar o preço e fazer a conta de acordo com a garrafa que ela vai levar, tá bom? Agora, então, na página 64, nós vamos trabalhar medidas de tempo. Então, nós vamos trabalhar as horas nos relógios, ok? Então, vamos observar os relógios. O ponteiro menor aponta para o 3. Olha lá. O ponteiro maior aponta para o 12. São 3 horas. Então, crianças, o ponteiro pequeno sempre irá indicar as horas. O ponteiro maior vai indicar os minutos. Quando o ponteiro maior estiver no 12, é 0 minutos, porque é daqui que o ponteiro grande parte, certo? Então, são 0 minutos, então são 3 horas exatas, ok? Tem relógios que, além desses 2 ponteiros, tem um outro ponteiro fininho, que ele anda um pouquinho mais rápido, que é o ponteiro dos segundos, certo? O ponteirinho dos segundos, cada voltinha que ele dá é 1 minuto, certo? E o ponteiro grande, cada volta que ele dá, completa 1 hora, certo? Vamos observar o outro relógio, ó. O ponteiro pequeno, menor, aponta para o 10. O ponteiro maior aponta para o 12. Que horas são? 10 horas. Porque o ponteiro grande, que indica os minutos, está lá no 12, que significa 0 minutos. Sempre que o ponteiro maior estiver no 12, é hora exata, não tem minuto. Então, aqui são 10 horas, ok? Agora, escreva o horário que cada relógio marca. Olha lá. O ponteiro menor está indicando no 5 e o ponteiro maior está no 12. É a hora exata. Que horas são? O ponteiro menor está indicando 9 e o maior no 12. É a hora exata. E aqui o ponteiro menor está indicando 11. Então, crianças, escrevam aí que horas os relógios estão marcando. Agora, na atividade 2, desenhe os ponteiros dos relógios de acordo com a fala de cada criança. Então, agora é com vocês, ó. A menina está falando, agora são 7 horas. Então, olha lá, o ponteiro pequeno vai indicar qual número? E o ponteiro grande? O ponteiro pequeno indica as horas, então o ponteiro pequeno vai indicar o 7. E o ponteiro dos minutos vai indicar o 12, porque é 7 horas, não tem nenhum minuto. E aqui no outro relógio, vocês vão marcar 8 horas. Vão desenhar, então, os ponteiros para indicar 8 horas, ok? Página 65, hora e meia hora. Então, até agora, vocês viram hora exata. Agora, vocês vão ver hora e meia hora. Observe Rafael e Alice olhando as horas em 2 momentos diferentes e complete. Então, olha lá. O ponteiro menor está apontando para o 2. O maior para o 12. Então, aqui, o ponteiro maior está no 12, é a hora exata, não tem minuto. Então, são quantas horas? Vocês escreverão aqui. A menina está pensando, ó, o ponteiro menor está entre o 2 e o 3. E o maior está apontando para o 6. Então, aqui, fala, e agora, hein, professor? O ponteiro que indica as horas não está nem no 2, nem no 3. Mas, como o ponteiro maior já andou um pouquinho, já passou um pouquinho de 2 horas, mas ainda não são 3 horas. Então, aqui, ó, são 2 horas e o ponteiro maior que indica os minutos já andou meio relógio. Então, crianças, aqui
o relógio está indicando 2 horas. O ponteiro maior já andou metade do relógio, ou seja, já andou meia hora, porque cada volta completa é 1 hora. Então, nós podemos dizer que aqui são 2 horas e meia, ok? Agora, construa o relógio de ponteiros da página 247 para representar os horários indicados abaixo. Então, vocês vão lá no final do livro, nos anexos, certo? E vão recortar aqui o relógio em volta aqui, vão recortar os ponteiros, daí vocês podem arranjar um grampinho, né? Para um percevejo, um grampinho para prender aqui os ponteiros. Não pode ser cola, senão vocês não conseguem movimentar os ponteiros, ok? Então, pega um clips, né? Ou um alfinetinho. Pede aí para algum adulto da sua casa ajudar vocês, porque o ponteiro tem que se movimentar. E daí, vocês vão marcar no relógio, representar no relógio as horas que estão sendo indicadas aqui, ó. 3 horas e 30 minutos, 5 horas, 4 horas e 30 minutos. Fotografem, né? Assim que vocês marcarem o posicionamento dos ponteiros com as horas indicadas aqui, fotografem para enviar para as professoras, tá bom? Se não quiser tirar foto de todos, né, esses horários aqui, vocês podem escolher 2 e enviar para a gente saber se vocês conseguiram marcar as horas no relógio, ok? Agora, no final da página 65, atividade 2, complete com mais ou menos em cada caso. Então, vamos pensar, ó, uma partida de futebol dura mais ou menos de 1 hora. Uma partida de futebol, olha, uma partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos, se não tiver prorrogação, né? E daí? É mais ou menos que 1 hora? Fritar um ovo demora mais ou menos de 1 hora? Escovar os dentes demora mais ou menos de 1 hora? Pensem aí e escrevam. 3. Escreva a hora que cada relógio marca. Olha lá, que hora que está marcando o relógio vermelho? O ponteiro menor está entre o 8 e o 9, mas ainda não é 9. O ponteiro maior está indicando 6. Então, quando o ponteiro maior está no 6, ele já andou metade do relógio, indica meia hora. E aqui, então, podemos dizer que são 8 horas, não são 9 ainda, né? É que já se passaram meia hora. E aqui, que hora que está marcando aqui este relógio? Escrevam aí. Então, no início da página 65, nós vamos ver a hora e o minuto. Até agora vocês viram hora e meia hora. Observe como lemos as horas e os minutos em um relógio de ponteiros. O ponteiro menor indica as horas e o maior os minutos. 1 hora tem 60 minutos. Este relógio está marcando quantas horas e quantos minutos? Então, quando o ponteiro grande dá uma volta completa, ele marca 1 hora a mais, ou 60 minutos, certo? Uma volta completa no relógio. E aqui, cada risquinho desse entre os números é 1 minuto. Então, aqui do 12 até o número 1 tem 5 minutos. Do 12 até o número 2 tem 10 minutos. Entendeu? Do 12 até o 3, 15 minutos. Ou seja, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55. Quando chegou aqui, 60, completou 1 hora. Então, quando vocês forem ler os minutos, vocês podem contar de 5 em 5, olhando os números aqui, ó, 5, 10, 15, 20, certo? Então, aqui, quantas horas e quantos minutos? Olha, o ponteiro menor, que indica as horas, está indicando o número 4. Então, são 4 horas. E quantos minutos? Ó, andou 5, 10. 10 minutos. Então, aqui são 4 horas e 10 minutos, certo? Assim que nós lemos as horas no relógio de ponteiro. Agora nós vamos ver o relógio digital, que é o relógio que a gente vê no celular, geralmente, né? No computador. Em um relógio digital, as horas e os minutos são separados por 2 pontos. O número da esquerda indica as horas e o número da direita os minutos. Olha aqui o Kleber, olha aqui no celular dele, ó, está marcando 16, 2 pontos e o 10. O número que está antes dos 2 pontos indicam as horas e o número que está depois dos 2 pontos indica os minutos. E olha o que ele está dizendo. Depois do meio-dia, os relógios digitais marcam as horas como 13, 14, 15. Então, o relógio digital, para indicar o que é dia, o que é noite, depois do meio-dia, ele conta 1 hora a mais. Então, por exemplo, 1 hora da tarde são 13 horas, 2 horas, 14 horas, 3 horas da tarde, 15 horas. Então, o relógio de Kleber está marcando 16 horas e 10 minutos, certo? Então, aqui, ó, como que o relógio digital marca? Antes do meio-dia, ele marca 1, 2, 3. A hora que chegar no meio-dia, depois do meio-dia que a gente fala 1 da tarde, então são 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas. Então, daqui, se o Kleber está marcando 16 horas, na verdade são 1, 2, 3, 4 horas da tarde, né? E vai até as 24 horas, olha lá, que é meia-noite. Então, aqui indicamos 1 hora por 1H, 1 minuto por 1 min. Então, 60 minutos corresponde a 1 hora. 60 min é igual a 1H, que é 1 hora. Então, 60 minutos é igual a 1 hora, ok? Então, aqui, ó, Ricardo precisa ajustar o relógio digital de acordo com a hora mostrada pelo relógio analógico. Ajude-o a ajustar as horas escrevendo os números que o relógio digital deve marcar. Relógio analógico é o relógio de ponteiros. Só que o relógio digital, nós vimos aqui na atividade anterior, que depois do meio-dia, ela coloca 13 horas, 14 horas, 15 horas, né? Então, aqui, ó, a gente percebe que é noite. E o relógio está indicando o ponteiro menor no 8 e o ponteiro maior no 6. Ou seja, o ponteiro menor está indicando a hora exata. E o ponteiro maior indica que já andou meio relógio, meia hora, ou seja, 30 minutos. Se é noite e o ponteiro menor está indicando 8 horas quando é noite. Então, vamos ver, ó. Depois do meio-dia, conta 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, vocês contam no dedinho até chegar no 8 dedinhos. Que hora que será? Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui na reta, ó. Se é noite e o ponteiro está indicando 8, então nós vamos contar 8 horas aqui, ó. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite ou 20 horas. Então, 8 horas da noite é 20 horas. Então, são 20 horas e quantos minutos? 30 minutos. Lembrando que os 2 pontos separam a hora dos minutos no relógio digital, certo? Escreva o horário que os relógios estão marcando em cada caso. Indique se é de manhã ou é de noite. Então, olha aqui, nós temos o analógico e digital, olha lá. O
analógico está indicando 7 horas. O digital está indicando 19 horas. Então, que horas são? A gente pode dizer que são 7 horas da noite ou 19 horas. E aqui, o ponteirinho está no 10 e aqui indicando a hora exata. A gente pode falar que são 10 horas, né, no relógio analógico. E aqui no digital também são 10 horas. Mas são 10, então aqui está indicando 10 horas da manhã ou da noite? 10 horas da manhã. Muito bem. Ligue os relógios que marcam a mesma hora. Então, vocês vão ligar o relógio analógico com o relógio digital. Vamos observar o primeiro relógio. O ponteiro das horas está entre o 2 e o 3. Então, passou um pouquinho de 2 horas. E o ponteiro maior dos minutos está passando um pouquinho do 10, né? Então, aqui nós podemos que são 2 horas, mas não tem nenhum relógio marcando 2 horas. Então, deve ser 2 horas da tarde. 2 horas da tarde são 14 horas. Vocês podem olhar lá naquela reta lá da página para procurar, certo? Olha aqui, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Então, 14 horas. E aqui, como passou um pouquinho, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, passou um pouquinho dos 50 minutos. Então, nós vamos ligar aqui, ó, 2 horas e 53 minutos. Mesma coisa, vocês vão analisar os outros relógios e vão ligar, tá bom? Lembrando, ó, se tiver dúvida, volte lá no livro para vocês aprenderem a contar os minutos de 5 em 5. E sabendo também que cada risquinho aqui do relógio vale 1 minuto, tá bom? 5. Fabiola e sua irmã farão uma viagem de avião. Elas chegarão ao aeroporto às 16 horas e 15 minutos. De acordo com a previsão do voo, elas terão que aguardar por 1 hora e 10 minutos. Agora responda, qual é o horário previsto do voo? Então, elas chegaram neste horário aqui e elas vão ter que esperar 1 hora e 10 minutos para o voo. Então, que horas que está previsto para o voo? Se ela tiver que esperar tudo isso, então ela chegou às 16 horas. Ela vai ter que esperar mais 1 hora para o voo. Então, o voo será 17 horas. 15 minutos mais 10 minutos, 25 minutos. Então, o voo será que horas? Vocês vão ter que somar as horas e os minutos para saber. B. Devido ao mau tempo, o voo sofreu um atraso de 15 minutos. Depois que vocês descobrirem a hora do voo, se ele sofreu um atraso de 15 minutos, vocês vão ter que acrescentar na hora do voo mais 15 minutos, né? Somando minuto com minuto. Qual será o novo horário desse voo? 6. Joana é professora de ginástica. Por dia, ela dá 4 aulas, uma após a outra. Cada aula dura 15 minutos. Complete o quadro de horários da professora Joana. Então, olha aqui. Na primeira aula, ela começa às 18 e termina às 18h15. Assim que termina a primeira aula, ela já inicia a segunda. Então, a segunda aula inicia às 18h15 e se a aula dura 15 minutos, vocês vão acrescentar aqui aos minutos mais 15 minutos. Que hora que vai terminar essa aula? Na terceira aula, vocês vão pegar aqui a hora que termina essa, vão escrever aqui e vão acrescentar 15 minutos aos minutos, tá? Os minutos é depois dos 2 pontos. A horário do término, vocês vão escrever aqui no início da próxima aula e vão acrescentar aos minutos mais 15 minutos, certo? Lembrando, ó, que vocês vão acrescentar aqui, depois dos 2 pontos, certo? Então, vamos lá. Letra B. Agora, desenhe os ponteiros que estão faltando. Então, vamos observar aí os relógios. Então, o primeiro relógio está marcando 6 horas exatas, porque o ponteiro grande está lá no 12. Depois, andou mais 15 minutos, ou seja, daqui a
até aqui são 15 minutos, certo? Então, aqui, crianças, vocês vão ter que desenhar o próximo relógio acrescentando mais 15 minutos. Então, aqui, 15 minutos, o ponteiro maior vai ter que andar 5, 10, 15 minutos. E o ponteiro menor ainda vai permanecer aqui, ó. Então, desenhe aqui os ponteiros do próximo relógio. Depois que vocês desenharam este relógio, vocês vão acrescentar ao que vocês desenharam mais 15 minutos, certo? Então, se a gente está andando em minutos, vocês vão mexer com o ponteiro grande. E assim vocês farão até o último relógio, ok? Então, crianças, Ernesto terminou de montar uma cerca de madeira às 10 horas e 45 minutos. Foi a hora que ele terminou. Após ter trabalhado por 1h30. A que horas Ernesto começou a montar a cerca? Então, ele terminou às 10 horas e 45 minutos, mas ele demorou para fazer 1h30. Que hora que ele começou? Se ele levou 1 hora para fazer e ele terminou às 10 horas, então, olha lá, que horas que ele iniciou? 10, horas que ele terminou, menos 1 hora que ele levou, são 9 horas. 45 minutos menos meia hora que ele levou, ou 30 minutos, 45 menos 30, 15 minutos. Então, que hora que ele começou a montar a cerca? 8. De outubro a fevereiro, costuma vigorar, em alguns estados brasileiros, o horário de verão. Nesses meses, as pessoas devem adiantar o relógio em 1 hora. Então, aqui, o ano passado, este ano, né? O ano passado não teve horário de verão. Mas nós já estávamos acostumados há muitos anos com o horário de verão, né? Então, aqui está perguntando, onde você mora tem horário de verão? Então, a gente pode responder que já teve, né? Já tivemos horário de verão. B. No estado em que Nair mora, vigora o horário de verão. Se o relógio dela está marcando 15 horas neste momento, que horas seriam se o horário de verão não vigorasse no estado dela? Olha aqui. Então, olha lá, no estado em que Nair mora, vigora o horário de verão. Se o relógio dela está marcando 15 horas neste momento, que hora seria se o horário de verão não vigorasse? Então, aqui seria 15 horas no horário de verão, né? Se não fosse horário de verão, que hora seria? No horário de verão, não adianta 1 hora. Então, aqui, ó, no 15 horas, está adiantado 1 hora. Então, no estado de Nair, seriam o quê? 15 horas menos 1 hora, né? São 14 horas. C. Quando o período do horário de verão termina, o que as pessoas devem fazer para ajustar o relógio? Olha lá. Quando está no horário de verão, adianta 1 hora. E quando termina, nós atrasamos 1 hora. Volta o relógio, né? Ao normal. Agora, 9. Registre sua rotina na agenda do celular ilustrada ao lado. Você deverá escrever algumas atividades que faz no período da manhã e no período da tarde. Escolha o dia da semana que quiser. Não se esqueça de marcar o horário de início e de término de cada atividade. Então, aqui, ó, imagine que é uma agenda de celular. Vocês vão colocar a data e vão colocar às 10 horas. O que vocês fazem? Né? Às 11 horas. Das 10 até que horas? O que vocês fazem? Às 11 horas. Então, vocês vão criar aí a agenda de vocês como se estivesse no celular, ok? Aqui, a resposta é pessoal. Então, usem a criatividade para escrever. Pode ser coisas verdadeiras, podem inventar alguma coisa. O importante é vocês montarem uma agenda, ok? Então, crianças, por hoje é só. Beijinhos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, criança!